vamos recordar um pouco na nossa meditação nas 7 cartas às 7 igrejas em Apocalipse. Primeiramente, vemos a igreja em Éfeso, a igreja desejável, a igreja do primeiro século. Em seguida, vem a igreja em Esmirna, a igreja do ano 100, em torno do ano 100 até ano 350, quando o Estado romano, ou Constantino, entra e começa a ter influência na igreja. A igreja em Pérgamo, ela surge com Constantino e prossegue sendo a igreja em Tiatira, com todas as suas doutrinas e ensinamentos antibíblicos contra o ensinamento do Espírito. Após esta era, surge uma reação, uma tentativa de restaurar a igreja, de voltar-se ao princípio. Então, alguém diz: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Veja que esta é uma palavra tremenda. E isto é voltar ao princípio da fé, e voltar ao princípio da justiça de Deus, como foi com Abraão, imputado como justiça a sua fé. Essa reação de restauração é representada nas 7 cartas pela igreja em Sardes. A palavra Sardes significa restauração. Mas veja que a restauração não foi completa. Ainda havia muita coisa a ser lavada, limpa, retirada. E assim, no capítulo 3 de Apocalipse, no versículo 1, Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E ele diz assim: conhece suas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Veja que Jesus, ele apresenta-se como os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ele tem os 7 Espíritos de Deus, significa o Espírito com poder, pleno. 7 é pleno. Então, ele tem toda a plenitude de Deus para a igreja. Plenitude de vida, plenitude de amor, plenitude de alegria. Tudo isto está no Espírito de Deus, representado pelos 7 Espíritos. Então, ele também tem as 7 estrelas, isto é, as lideranças. Tudo está na mão dele. E ele diz que esta igreja vive, tem nome que vive. Veja que muitas igrejas restauradas, ou ditas restauradas, têm nome que vive. Até os nossos dias, há muitas igrejas que dizem estar em movimento para avivamento. E fazem muito barulho, e gritam, pulam, saltam. Tem nome que vive. Mas o Senhor diz que ela está morta. Portanto, não tem ainda, e não foi restaurado, o espírito de vida. A igreja perdeu e a morte entrou. Lembra que em Tiatira, Jesus revela isto. Então, o que há para se fazer? O Espírito diz assim no versículo 2. Sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Olhe bem e perceba que Jesus não achou as obras íntegras. O que é integridade? É vida. O contrário de integridade é corrupção. As igrejas corrompidas, elas fazem de tudo para parecer que estão vivas. Alguns falam até mesmo falsas línguas estranhas. Isso é uma luta da carne para parecer viva, mas não adianta. A vida de Deus não pode ser copiada, imitada. Assim, Jesus diz que as obras não estão íntegras na presença de Deus. Isto é o mais importante para nós que cremos no Senhor. Mesmo que seja algo pequeno, simples, nós precisamos de ser puros para com Deus.
íntegros, isto é, ser fiel à doutrina de Jesus Cristo. E como Paulo disse a Timóteo na sua epístola ministerial, ensinar a sã doutrina, a doutrina que não favorece o humanismo, não favorece o homem, mas que coloca Deus no trono. Ou descobre que, se Deus não estiver no trono, não há poder nem vida na igreja. Então, Jesus diz no versículo 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Portanto, o próprio Jesus diz, olha, se você não lembrar a doutrina, o que tem recebido e ouvido, não guardar e não se arrepender, isto é, não mudar de ideia, abandonando muitas coisas ainda que vieram de Tiatira, porque estava querendo restaurar a igreja, e muitas coisas de Tiatira permanecem até hoje nessas igrejas ditas restauradas. Logo, ele diz que se não vigiar, ele virá contra. Não acontece isso em muitas igrejas? Eles oram para curar e as pessoas adoecem mais. Eles oram pelas famílias e as famílias pioram mais. Por quê? Porque há algo contra. Não adianta falar o nome de Jesus como se o nome de Jesus fosse uma mágica. Não adianta usar o nome de Jesus. O que precisamos é da realidade, da fé e da obediência à doutrina de Jesus, ao ensinamento de Jesus Cristo. Assim, nós seremos restaurados plenamente e teremos vida. Esta é a revelação principal à igreja de Sardes. A igreja cita o livro da vida no versículo 5 e diz assim, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Para todas as 7 igrejas, o Senhor está chamando vencedores. Isto é, aqueles que vão vencer os erros. Aqui na igreja de Sardes, vai vencer a morte na igreja. Todas estas coisas são espirituais. Sem o Espírito de Jesus Cristo, ninguém compreenderá ou não entenderá estas mensagens. Então, o livro da vida, isto é, o nosso nascimento espiritual, o crescimento espiritual, as coisas da vida de Deus estão registradas. Esse livro, ele é citado aqui, porque a igreja precisa da vida de Deus. Louvado seja o nome de Jesus, aquele que tem os 7 espíritos. Por isso nós podemos vencer, sermos mais do que vencedores, porque a plenitude de Deus nos vem por meio de Jesus Cristo. Amém. Chega por agora.